Paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Vamos meditar na palavra do Senhor e ver o que Ele tem para dizer para as nossas almas nesse dia. Hoje eu quero meditar com você sobre aquele que intercede pelo seu irmão, o intercessor. Quais são os benefícios da intercessão? Nós podemos ver que a atividade de intercessão, você orar, dedicar tempo a orar, interceder pela vida do seu próximo, tem muitos benefícios, além de uma maior liberação do poder de Deus na vida dos outros e na sua vida também, consequentemente. Saiba que a intercessão, ela nos leva à intimidade. Ela transforma os nossos corações, ela nos unifica numa comunidade, ela renova a nossa fé, ela multiplica as bênçãos de volta com nós e nos dá herança nas pessoas e nos lugares pelos quais nós oramos. Aprofunda amplamente a intimidade e estimula uma total transformação neste círculo onde nós oramos pelos próximos. Saiba, meu querido, minha querida, que a intercessão, ela nos ajuda a crescer em intimidade com Deus e transforma nossos corações de uma maneira surpreendente e faz com que nós internalizamos a palavra de Deus na medida que nós oramos a Ele, na medida que nós declaramos a sua palavra. Veja que as palavras de Jesus, elas são espírito, elas são vida, elas têm o poder de transmitir a vida a nós, na medida em que nós vamos declarando essa palavra todos os dias. Um intercessor é aquele que sente o fardo da realidade que o cerca. Um intercessor ora e age. Ele declara e vai agindo no mundo espiritual para que esse fardo desapareça. Todas as vezes que dizemos o que Deus diz em sua palavra, isso vai marcando os nossos corações e nos transforma cada dia em pequena medida, porque recebemos uma pequena transferência da sua vida, da sua imagem sobre nós. E isso progressivamente vai renovando nossa mente, vai sensibilizando os nossos corações, que isso se transforma num momento tão glorioso que já não poderemos ficar sem. Imagine um programador de computação que escreve muitas linhas de códigos enquanto ele desenvolve um programa de computação. Quando nós espiritualmente estamos orando, intercedendo, estamos fazendo algo muito semelhante a isso. Escrevemos uma linha de códigos em nossos corações toda vez que declaramos a palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. O Senhor é o meu pastor. Ele veio para dar vida, vida com abundância, e dali para diante isso vai se internalizando no nosso coração. E tudo que nós dizemos de acordo com Deus, isso se torna um código e que está sendo escrito em nossos corações. Isso marca nossos corações. Nós não podemos medir com precisão que tempo vai levar para que haja uma mudança sobrenatural em nossas vidas, mas nós temos a certeza que com o passar dos dias, semanas, meses, transformação dentro de nós será profunda. Mesmo se eu estou num processo de orar pelo meu próximo, de orar pela minha igreja, de orar pela minha nação, algo dentro de mim vai despertando, vai haver um avivamento, um despertamento espiritual. E você vai perceber que as nossas orações pelos outros vão afetar os nossos próprios corações muito mais do que nós detectamos. Talvez você ainda não sinta nada em relação a isso, mas saiba que é algo muito grandioso.
você orar por um irmão, você orar por uma nação que está distante, longe de você. Mas saiba, talvez você não perceba no momento a transformação, mas há um impacto acumulado em nossas vidas que muitas vezes passa despercebido. Nós não percebemos o que estamos acumulando em nosso coração. O fato de nós estarmos envolvidos em oração por reavivamento, por despertamento, por justiça de uma nação, muda as coisas em nós que frequentemente nós nem nos damos conta e nem podemos medir facilmente a transformação que acontece dentro de nós. Pense nisso por um momento. Simplesmente não sabemos onde estaríamos hoje se nós houvéssemos negligenciado a oração com o passar dos anos. Onde estaríamos hoje se nós não tivéssemos orado? Se alguém não tivesse orado por nós, se alguém não tivesse ido para o seu quarto, ter o seu momento de oração e ter rendido lágrimas diante de Deus pelas nossas vidas, onde estaríamos hoje? Que emoções negativas nós poderíamos ter desenvolvido se tivesse ficado em nós esse vácuo espiritual por falta de oração? Qual poderia ser a diferença em nossos amigos, em nossas conversas, nas nossas rodas de comunhão, se não houvéssemos persistido nessa oração por reavivamento, por discernimento, por sabedoria e pelos outros? Não é possível saber que males nós temos evitado em nossa vida, dia após dia, os livramentos que Deus tem dado no nosso interior, na nossa vida cotidiana, simplesmente como resultado de uma constante vida de oração e intercessão pelos outros. Nós podemos ver que a oração, quando ela se torna uma parte habitual nas nossas vidas, nós temos algumas dificuldades, emoções negativas que experimentamos, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, que nós temos um relacionamento que cresce dia após dia com o Senhor através da oração e que nada precisamos temer, pois em sua palavra Ele prometeu que jamais nos desamparará ou abandonará. Eu estimulo que os iniciantes na oração, ou aqueles que não têm sido tão constantes na oração, a começar hoje. Dê pequenos passos na caminhada de crescer em oração e observe atentamente o que Deus fará em sua vida. A intercessão vai aumentar o seu entendimento. A intercessão libera revelações espirituais. Enquanto Daniel orava com persistência, Gabriel o visitou e lhe deu capacidade para entender as coisas espirituais que até ali ele não estava entendendo. E a palavra nos diz assim: falava eu ainda em orações e súplicas, colocando minhas petições diante de Deus. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel me orientou dizendo: Daniel, eis que vim transmitir-lhe percepção, sabedoria, transmitir-lhe conhecimento. Assim que iniciastes as tuas orações e o teu clamor, houve uma resposta e a ordem para que eu a viesse entregar-te pessoalmente, pois tu és muito amado. Portanto, agora presta bem atenção na palavra que eu te declaro, a fim de que possas compreender a visão que tiveste. Podemos ler em Daniel no capítulo 9. E igualmente, nós podemos ver que Paulo também orava para que os santos, os escolhidos do Senhor, crescessem no entendimento. E nós podemos ler em Efésios 1,
que diz para que o Pai da glória vos dê o espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais quais são os propósitos do Senhor. A intercessão libera o poder, a justiça, o conhecimento de Deus à medida que muda toda a atmosfera espiritual dos lugares onde nós estamos. Quando Daniel orava, as atividades angelicais estavam aumentando, e as atividades demoníacas eram obstruídas no mundo espiritual. O mesmo acontece hoje com você. Quando você ora, as algemas de Satanás são quebradas, as ciladas do inimigo contra a tua vida e contra a tua família são anuladas. Há uma lei irrefutável que observamos na história. O reavivamento é liberado na medida muito maior quando a oração é oferecida dia e noite ao Senhor. Aleluia! Nós temos que ver que a palavra do Senhor nos diz em Mateus que há espécies que são só expelidas por meio de oração e jejum. Então a intercessão, ela é demasiadamente importante em todas as áreas, emocional, física e espiritual. Ela une os nossos corações àquelas pessoas e lugares pelas quais nós oramos. Nós nos tornamos próximos, nos tornamos da família de Deus e nós cresceremos em amor por essas pessoas, por esses lugares pelos quais nós oramos. Além disso, nós podemos também receber bênçãos em consequência daquilo que nós intercedemos pelo próximo. Nós podemos ver que João Calvino, ele escreveu: interceder pelos homens é a maneira mais poderosa e prática de expressar o nosso amor por eles. Meus queridos, a intercessão une as pessoas. Ela é uma expressão prática de amor, de bondade, de misericórdia, pois ela libera uma libertação aos necessitados, ela libera os cativos, ela levanta os caídos e ela une o nosso coração às pessoas pelas quais nós oramos e nós nos colocamos no lugar dessa pessoa. O que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas, diz o apóstolo em Filipenses. Veja, quanto mais você interceder, orar, mais a sua fé será renovada, mais o seu interior será cheio da presença de Deus. Essa palavra, ela edifica, fazer orações edifica a nossa fé, ela edifica e ela te conduz a um reavivamento genuíno, pleno e abundante. O próprio fato de você abrir a palavra do Senhor e orar a palavra do Senhor resulta no fortalecimento da sua fé. Pois você vai estar meditando e colocando em seu coração as promessas que o Senhor já liberou sobre a sua vida. A intercessão pelos outros multiplica as bênçãos de volta sobre a sua vida, sobre a família, sobre o lar daquele que é intercessor. Toda oração de bênção por outra pessoa, ela é uma oração que Deus devolve a você, aos seus familiares, aos seus amigos, porque Deus, o próprio Jesus, prometeu em Lucas: dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, recalcada e sacudida. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma medida será usada para vos medir. A lei do reino exige que sempre recebamos mais do que distribuímos. Mas precisamos estar distribuindo.
estar dispostos a interceder, estar dispostos a tirar meu tempo em oração, jejum, intercessão pelo próximo. À medida que mais você se dá em oração pelo próximo, mais você será abençoado. Essa é uma das promessas favoritas, através da oração, que Deus declara em sua palavra sobre as nossas vidas. Não importa por quem oramos, por qual nação oramos, por qual lugar oramos, até mesmo quando oramos pelos nossos inimigos, como Jesus nos ordenou a fazer, acabamos sendo abençoados pelas orações que fazemos a eles. Porque a palavra nos diz em Mateus 5, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando oramos pelos inimigos, somos forçados a lidar com as nossas próprias más atitudes e endireitar o nosso espírito, o nosso caminho. Mas também nos tornamos os recipientes das nossas orações. Somos como um vaso no qual Deus vai derramando da sua unção, da sua graça, da sua misericórdia, porque nós nos tornamos receptáculos das bênçãos de Deus. Por exemplo, quando nós oramos pela liberação do espírito de sabedoria sobre os nossos inimigos, recebemos sabedoria também. Deus quer que nós estejamos oferecendo orações, intercessões, súplicas e ações de graças pelo próximo, servindo, tendo atos de misericórdia às pessoas que estão ao nosso redor de maneira simples. E em consequência, Deus multiplica as bênçãos sobre as vossas vidas. E Jesus garantiu aos seus discípulos em Marcos 10, com certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou bens por causa de mim e do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais, mas no futuro receberá a vida eterna. Aleluia, aleluia. Nunca, jamais daremos mais a Deus do que Ele já nos dá, nos deu e continuará nos dando. Toda oração que fazemos inspirada pelo Espírito será devolvida a nós e a todos os nossos familiares. Ore pela igreja do Egito, as igrejas de Israel, e você verá que as suas orações irão liberar bênçãos de Deus sobre os cristãos de lá. Mas esse conteúdo de orações também será liberado sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua igreja. E você acumulará bênçãos nessa vida e na era vindoura. Queridos, que precioso é isso. A intercessão, ela nos dará uma herança nas pessoas e nos lugares pelos quais oramos. Nos unimos a Jesus na intercessão pelas nações, pela terra longínqua, pelos irmãos que estão distantes. E assim nós temos um investimento espiritual com a sensação de nós conseguirmos alcançar outras vidas, de resgatar almas, de libertar, de transformar através do nosso momento de oração e intercessão. Nós estamos declarando bênção eterna, nós estamos declarando alegria sobre todas as pessoas, sobre lugares pelos quais talvez nós não possamos ir, mas de longe oramos e servimos através da intercessão. A palavra do Senhor nos diz em 1 Tessalonicenses: todavia, quando nosso Senhor Jesus retornar, quem será a vossa esperança? Alegria ou glória diante dele? Ora, não sois vós? Com toda certeza, vós sois a nossa glória e a nossa grande alegria. Saiba
essa herança que eu falei para vocês, ela começa nesta vida e continuará na vida eterna. Saiba que você está guardando em seu interior uma herança que vem dos céus, para que haja liberação de algo sobrenatural sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Queridos, hoje eu chamo vocês a se juntar em oração, em intercessão, pois as nossas orações por pessoas, por cidades, elas têm um impacto tão tremendo que você um dia ouvirá contar. Orações dos santos, dos eleitos, são armazenadas numa taça perto do trono de Deus e tem um impacto no final dos tempos. Portanto, não perca mais tempo. Comece agora. É hora de reservar o seu cantinho de oração, de reservar o seu tempo precioso para orar e interceder pelo teu próximo. Saiba que Deus está contemplando a tua vida e nada do que fazes para a obra do Senhor e pelo teu próximo ficará sem resposta. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.